Vamos lá. Hoje a gente está na resenha pós-treino número 7 já. A gente vai falar sobre lesões no jiu-jitsu com o fisioterapeuta aí, Ícaro Reis, nosso amigo aí, irmão da academia, nosso fisioterapeuta, que cuida da gente, sempre cuidou. Então, irmão, eu queria que você se apresentasse aí para a galera, como você conheceu o jiu-jitsu, por que você entrou no jiu-jitsu, né? Quando foi, que ano? Bom, Brunão, eu conheci a minha história com o jiu-jitsu é muito engraçada, né? A minha história com o jiu-jitsu, eu estava estudando na UFBA ainda, foi por volta de 2014, e aí eu tinha um colega, ele ainda não era meu amigo, chamado Danilo. Na verdade, o apelido dele é Danilo e o nome dele é Dog. A gente teve uma greve lá na UFBA, e eu e ele era segurança, né? E aí a gente conversou bastante e tudo mais, e Danilo era bem gordinho. E aí uns 2, 3 meses depois, eu encontrei ele de novo e não reconheci. Ele era um semestre a menos do que eu. E aí eu não reconheci que ele estava muito magro. Aí eu cheguei para ele, me impressionei bastante. Eu falei, irmão, o que foi que aconteceu para você emagrecer tanto assim? Aí ele, pô, você quer saber o segredo? Eu falei, eu quero. Aí ele, eu tô fazendo jiu-jitsu. Aí eu, caramba, sério, eu sempre gostei muito de arte marcial. Eu fazia karatê na época do colégio. Já passei pelo karatê, fiz uma aula de Muay Thai. Uma aula mesmo, eu não gostei, é isso aí. Aí ele pegou e falou, e aí, você quer colar num treino comigo? Aí eu falei, rapaz, eu quero. E aí, quando ele me falou o horário, eu me assustei. Já começou daí, né? Minha história com o jiu-jitsu foi bem engraçada porque já começa com o horário. Ele, 6 horas da manhã, em Brotas. Aí eu, caramba, 6 horas da manhã, vou ter que acordar umas 4 da manhã pra ir. Aí, no outro dia eu falei, não, eu vou mesmo. Quando eu cheguei no treino, eram as 6h10, já cheguei atrasado. Aí tava o mestre, eu, Danilo e tinha Filipão, Felipe Bolinha. E aí a gente treinou pesado. Eu fiz uma força que eu nunca tinha feito tanta força em minha vida. Eu tava morto, acabado. Eu levei um kimono do karatê. E esse kimono foi muito importante, a gente vai entender agora o porquê. Porque depois do treino chegou Montanha, Arizão, se eu não me engano você tava, e Diegão. E aí depois do treino, Diegão me chamou para treinar de novo, porque depois do treino do mestre tava rolando o treino dessa galera, né? Aí o Sim. primeiro puxão que Diegão me chamou pra guarda, meu kimono rasgou. Aí eu, meu Deus do céu. E tipo, eu fiz muita força, eu treinei com o Arizão, fiz uma força horrível. E aí ele falou comigo, ó, cuidado que jiu-jitsu é técnica, não é força. Aí, no primeiro minuto do treino, eu morri. E aí os caras acabaram comigo, né? Mas acabaram na técnica mesmo, mostrou que realmente a técnica é prevalente. E principalmente a biomecânica. Na minha área eu estudo bastante biomecânica e a biomecânica do jiu-jitsu é muito perfeita. Porque ela realmente faz com que pessoas de 60 quilos, como eu tinha, consigam manipular e até finalizar pessoas de 80, 90, 100 quilos. Então, eu tipo assim, cheguei no tatame, era 6h10, eu saí do tatame 12 horas da tarde. E foi muito interessante. O Diegão tá dando risada aí, mas ele que rasgou meu primeiro kimono, que foi o kimono do Karatê que eu levei pro jiu-jitsu. Mas foi muito interessante a E, minha primeira aula. e aí você continuou treinando e tal. E quando foi que despertou? O jiu-jitsu ajudou a despertar essa questão da fisioterapia. Você já fazia fisioterapia, né? Você já estava na Já, fisioterapia. em 2014 eu era quarto semestre. Terceiro semestre, quarto semestre. Mas você conseguiu identificar várias nuances assim como você falou na biomecânica no jiu-jitsu ali, que você começou a entender melhor. Como foi essa junção jiu-jitsu e fisioterapia que você juntou, que você Primeiro fez? que eu estava estudando biomecânica, né? Eu estava tendo aula de biomecânica na faculdade. E eu estava estudando valência de força, potência, torque e tudo mais. E a gente percebe que em algumas posições do jiu-jitsu, essa valência de força e resistência é muito latente. Porque eu consigo, numa guarda-aranha, numa guarda della riva, que eu sempre gostei, eu consigo fazer com que o cara de 100 quilos
esteja sobre minha manipulação, entende? E isso porque eu cadencio torque e resistência, a gente pode não perceber, mas isso é muito nítido em uma posição que eu coloco o pé, numa posição que eu chuto a perna do adversário, do oponente, e isso acaba desestabilizando e tirando um certo torque de potência e força dele, e eu faço com que ele fique mais fraco. Então, eu relacionei muito isso. Aprender a pensar sobre pressão também. Pessoas que trabalham em hospital, por exemplo, atuam a todo momento de uma forma com muita pressão, né? E o jiu-jitsu faz a gente pensar muito sobre pressão. Isso me ajudou muito a saber me controlar e tudo mais. Então foi muito interessante para mim. Muito interessante mesmo, porque, por exemplo, eu treinando com montanha. Montanha em cima de mim, eu tendo que pensar o que é que eu poderia fazer. Entende? Então foi muito interessante para mim. Sem precisar fazer muita força na técnica, a gente tentando sair daquela pressão, né, irmão? É mesmo. Exatamente. A gente treina para isso, não faz os treinos das posições para pensar na hora e não se afobar e tal. Pois é. Então vamos para o primeiro tópico aí da live de hoje, que é o que a galera mais saber, né? Que a galera quer mais saber, que são quais são as lesões mais comuns no Gil, né? Sobre sua análise aí, o que é que você tem a dizer para gente? Ó, quando você me chamou para essa live, a primeira coisa que eu fui pesquisar foi sobre as lesões no jiu-jitsu, né? Aí entrei na base de dados aqui, aí eu coloquei primeiro tudo o nome jiu-jitsu. Aí apareceu 138 artigos falando sobre jiu-jitsu. E eu procurei a melhor evidência, né? Revisões temáticas com meta-análise e tudo mais. E as lesões mais comuns no jiu-jitsu são 3, né? Eu vou falar 3 principais e as outras adjacentes. As 3 principais são ombro, em primeiro lugar. Depois vem joelho, em segundo. E terceiro, punho e tornozelo. Eles colocam essas duas, tá? E as lesões que não são as lesões acessórias, que a gente pode colocar assim, são as lesões de joelho, as lesões de orelha, lacerações e tudo mais, né? Então, por isso que tem aquele estigma, jiu-jitsu é uma lesão que deixa a orelha em forma de couve-flor, mas isso é uma lesão bem acessória, não é uma lesão principal, não. A lesão principal do jiu-jitsu é ombro, tá? Joelho e punho, tá bom? Ombro, as principais lesões são as luxações, principalmente decorrente de queda. O artigo que eu vi foi um artigo de 2004, foi de Carpegiani o artigo, eu tô aqui até fazendo uma colazinha, tá? Foi em Santa Catarina, ele analisou muitos atletas, ele analisou 178 atletas em um campeonato de jiu-jitsu. E aí, por ter sido num campeonato, a principal lesão de ombro foi decorrente a quedas, tá? E joelho teve 2 lesões de LCA, por incrível que pareça, no campeonato. E a gente, inclusive, tem uma lesão de LCA dentro da nossa academia, né? E teve as lesões de punho, principalmente decorrente das mãos de vaca, tá? E as lacerações comuns, né? Às vezes a gente se bate o cotovelo na boca do oponente, do colega, então são bastante comuns. Mas o principal disso tudo é que isso são lesões traumáticas. A principal lesão do jiu-jitsu por conta de carga de treino são as lesões no joelho e são as lesões também no ombro, né? Se a gente for colocar carga de treino, são as lesões no joelho e ombro, tá? E essas lesões que não são traumáticas, ou seja, não foram por conta de acidentes, são lesões que decorrem de um volume muito alto de treino, tá? Uma intensidade muito alta de treino. O que é que a gente pode colocar no volume? Eu posso colocar você, tipo, usar você como exemplo, usar Arthurzinho. Quando eu entrei no jiu-jitsu, você e Arthurzinho, que estavam muito mais próximos de mim, treinavam todos os dias e às vezes faziam 2, 3 treinos por dia. Então, isso é um volume muito grande. E o que é que eu posso colocar como intensidade? Você, Arthurzinho, treinavam com pessoas 2 vezes mais pesadas que vocês. Entende? Então, isso é intensidade. É a carga que você está pegando. Porque o jiu-jitsu, a gente sabe que é um esporte de técnica, sim. Mas tem momentos que a gente tem que usar força, não tem jeito. No momento que você vai empurrar para sair
de um oponente, por exemplo, ele colocou você nos 100 quilos, você tem que empurrar para sair, fazer uma fuga de quadril. O que é que você usa? Quando você empurra, a primeira articulação que você usa é o ombro. Então, nada mais importante do que você ter um ombro preparado para isso, né? Então, eu posso categorizar essas lesões traumáticas e essas lesões decorrentes de cargas de treino. Aí, Brunão, lá, galera, tá tranquilo. Queria parabenizar aí a galera que tá assistindo, tá? Acompanhando a live. E também tem uma referência para mim aí, que é Dog, Tai, de lá da Lafeto, tá? E outras Aí, mesmo. alô, Léo Bolado atrás. Tá ouvindo? tá, agora eu tô. Mestre Diegão. Pronto. Ó, galera, se eu esqueci de alguém, na verdade eu com certeza esqueci, porque tem algumas pessoas na live, mas sintam-se abraçados, tá? Sim, então as principais lesões é ombro, joelho e tornozelo, não é isso? Eu te perguntar uma coisa, Punho. assisti vários já e punho, né? Isso. E eu já vi vários campeonatos e também vi muita lesão de armlock, cara. Muito em cotovelo, sacou? Uhum. Claro. Quase, Pode falar. quase todos assim que eu vou, tem sempre alguém que toma um armlock, fica lá, principalmente na faixa branca, né? Fica assim, com o cotovelo, aí sai com uma tipóia. Não, o que é que acontece muito, e você falou tudo, né? A experiência no jiu-jitsu dita muito o nível das lesões que vão acontecer, né? Então, é muito comum a gente no início, não, como a gente pode colocar, não dar o braço a torcer, tá tomando um armlock no campeonato e querer continuar, né? É uma lesão que passa por dois segmentos. Primeiro, os segmentos acessórios que visam a proteger a articulação, tá? Então, a gente vai fazer força e isso a gente está fazendo força exclusivamente utilizando o músculo, né, como tecido passivo. Aí não consegue mais, entra em insuficiência, pega a articulação. E aí pode vir a gerar uma luxação, até uma fratura, né? Então, essa é uma lesão que está característica de acontecer sim no jiu-jitsu. Entretanto, a gente percebe muito que com o passar do tempo, né, principalmente em relação a faixas, a gente pode colocar o nível de lesão, a incidência de lesões em relação à faixa, que vai ser muito mais comum ou você se livrar do armlock, ou quando você tem um armlock, você bate na hora, né? Então, a gente pode colocar assim que existem lesões categóricas no jiu-jitsu, né? Existem lesões relacionadas à faixa, relacionadas à experiência de treino e tudo mais. Então, a gente pode pensar nesse segmento sim. E porque, assim, já vi também muitas vezes o cara se lesionar e ele continuar treinando, continuar no campeonato, sacou? Ele tem estalou o joelho, tal. Ele não sabe o grau da lesão, mas no sangue quente ali, na adrenalina, ele continua. Claro. Como é que você vê essas situações? O atleta que sentir qualquer coisa, ele tem que parar, deve parar, ou ele... É difícil, né? Porque o cara sempre é guerreiro, ele quer parar, mas é importante o cara ter essa noção de parar nesse momento que ele realmente observou que teve uma coisa estranha, ou pode continuar e depois ver o que vai dar. Porque às vezes pode piorar, né, a lesão, né? Claro. Eu vou falar de duas formas essa sua pergunta. Foi muito interessante essa pergunta. Eu vou falar como fisioterapeuta e como Ícaro, praticante de jiu-jitsu, tá? Como fisioterapeuta esportivo, eu vou também dividir em duas partes. A primeira, se o cara for um atleta, e eu trabalho hoje com atletas, tudo mais, trabalho no futebol, se o cara for um atleta, Brunão, eu vou ser bem sincero para você. Arthurzinho, você tá lá no campeonato mundial, sentiu um estalo no joelho, o LCA rompeu. A gente foi fazer uma passagem de guarda, o LCA rompeu. Tá lá no campeonato. Você sente que ainda dá. Você olha para mim como fisioterapeuta que estou lá no corner. Eu vou falar, ainda dá. Eu vou falar para você, então vá. Depois a gente trata, tá? Rompeu e consegue ter atividade, consegue ter funcionalidade dentro da prática. Eu vou falar sinceramente, vai.
tá? Alguns colegas meus podem até me bater ouvindo isso, mas sendo bem sincero, eu vou falar vai, depois a gente resolve. Sendo um atleta em uma final de campeonato mundial, tá? Porque aquilo é o sonho da pessoa, a pessoa se preparou 10 anos da vida, ou até um ano, mas se preparou para aquilo. Então eu vou falar vai. Mas também vou falar assim, um praticante esporádico, um praticante de jiu-jitsu, eu, por exemplo, pratico jiu-jitsu, já participei de um campeonato, tá? Aí eu fui lá para o campeonato, eu senti que meu joelho estalou e está doendo, mas eu sinto que dá para continuar. Eu não vou, tá? Porque aquilo dali pode me impedir de continuar realizando a prática do jiu-jitsu e pode me impedir ainda mais da minha prática funcional, né? Pode me Uhum. impedir de, por exemplo, trabalhar para angariar o meu retorno financeiro e pagar o jiu-jitsu. Então, não vai, tá? Eu digo uma coisa, performance, esporte de alto rendimento, um atleta, ele se preparou para aquilo, ele vai enfrentar aquilo, tá? É muito sujeito de ter lesão e ainda mais num período de campeonato, sim. O jiu-jitsu é muito comum essas lesões no campeonato. Mas se o atleta vir que dá, não tem jeito, ele vai, tá bom? Mas se o atleta caiu no chão, não consegue de jeito nenhum, eu vejo que vai comprometer a integridade física demais do atleta, ou pode até correr um risco muito mais sério, muito mais grave, ou seja, do atleta ficar 2, 3 anos sem competir, aí eu tiro. Mas se for, por exemplo, uma lesão que dá para administrar, um, um rompimento de fibra muscular, por exemplo, tá? Aí eu sinceramente fecho os olhos e falo, ó, vai, depois a gente resolve, tá? Agora, como praticante de jiu-jitsu, eu vou falar o seguinte, é foda, ou desculpa a palavra, é difícil a gente falar, pô, não vai não, né? É muito difícil a gente falar. Eu mesmo, nem em campeonato, mas em treino mesmo, às vezes quando a gente tá com aquele treino sério, quando rola os conferes, por exemplo, da vida, treino pra matar ou pra morrer, né? Danilo tá aí, ele não me deixa mentir, a gente apaga, mas não bate, né? Então é diferente. Você trabalhou com futebol também, né, Guilherme? Isso. Eu, futebol também tem muita lesão, né? Acho que tem mais do que jiu-jitsu futebol, né? Futebol tem mais lesão. Tem mais lesão. Agora sim, por que que você acha que no jiu-jitsu tem tanta lesão, cara? Tanta gente. Eu acho difícil você não achar um cara que pratica jiu-jitsu que não tem uma lesão sequer, velho. Por que você acha que se deve a isso? E às vezes as pessoas nem é profissional, nem nada, nem alta performance assim. Mas a maioria teve alguma lesão. Você falou ombro, joelho, ou tornozelo, ou punho. Por que você acha que tem tanta lesão assim nesse esporte? Guima, eu vou ser bem sincero com você. Primeiro de tudo, o jiu-jitsu é um esporte de várias federações, né? Já começa daí. Mas acima de tudo, os praticantes do jiu-jitsu são bem fiéis. Quem é praticante mesmo de jiu-jitsu é bem fiel, né? E você encontra a galera treinando. Ah, tem treino? Vamos, tá? A galera pratica 1, 2 treinos, às vezes no dia, quando pode. E quando pratica um treino no dia, quer treinar 2 horas. Tá? Então, a carga imposta à articulação, à tendão é muito grande mesmo. E essa carga imposta, a gente não tem nenhum estudo, nenhum artigo científico falando sobre controle de carga no jiu-jitsu, né? Mas é muito, é muito perceptível que a gente induz o nosso corpo, né, o nosso sistema, a uma carga que a nossa capacidade não suporta, né? Então é aquela história que eu sempre falo lá no tatame, que a gente tem que se adequar à nossa demanda. Então, se meu corpo não suporta, se eu sinto, por exemplo, que eu estou com uma fadiga elevada, que eu não estou conseguindo, às vezes, nem dormir direito, meu sono está ruim, que eu estou com muita dor articular, são alguns indícios que eu posso pensar assim, pô, o treino realmente está sendo além do que eu posso suportar. Se realmente está além do que eu posso suportar, eu tenho que ter um período de descanso. Não tem jeito. Eu sei que para praticante de jiu-jitsu é muito complicado a gente falar isso, né? Porque a gente quer treinar.
Mas é muito importante, às vezes, a nossa recuperação é a melhor forma de aumentar a performance, tá? Ou, se não, a preparação do nosso corpo é a melhor forma de aumentar a performance. Eu vou colocar você como exemplo, Arthurzinho como exemplo. Quanto você acha que seu jiu-jitsu melhorou, você aumentando a capacidade do seu corpo, realizando alguns exercícios de força, realizando alguns exercícios de resistência? Quanto é que você acha que sua capacidade corporal melhorou para o jiu-jitsu, tá? Quanto é que você acha que seu jiu-jitsu melhorou? Então, realmente é muito importante a gente saber, né, o quanto de carga a gente está dando, tá? O quanto de carga a gente está colocando em cima do nosso corpo, né? Entendi. O volume também, o volume, né, que você está falando, né? O O volume de volume, treino. E, isso. e a questão também de treinar o pessoal que mais leve, treinando com mais pesado também, já aumenta a intensidade bastante, né, que você falou no começo aí, né? Não, com certeza. Claro que, a depender do seu nível de jogo, né, a depender da sua experiência de treino, por exemplo, o Arthurzinho sempre treinou com pessoas muito mais pesadas do que ele. Mas ele sempre teve um modelo de jogo claro que ele conseguia segurar, né? Ele conseguia. A biomecânica favorecia ele. Então, naquele jogo de berimbolo mesmo, quando ele descobriu, a biomecânica favorecia ele. Então, quando você acha um caminho biomecânico que faz com que você não gaste tanta energia, não tenha um número de receptores motores muito grande, tá? Para fazer com que você tenha um gasto energético alto, ou seja, não impõe tanta carga a tecido passivo, consequentemente não impõe tanta carga à articulação, a partir disso, você consegue ter uma vida longa útil no jiu-jitsu, né? E quando eu digo vida longa útil, é não sentir dor, não ter lesão e tudo mais. Entendi. Então é muito importante, então, no começo já do treino do cara, o professor já está orientando a ele quanto a isso, né, Guilherme? Não, com certeza. Com certeza. Logo no começo. E isso você falou uma coisa interessante. Eu lembro que quando eu cheguei lá no tatame, né, o mestre falou assim: ó, esse é o primeiro treino, vai devagar, cuidado e tudo mais. E realmente, Brunão, isso é uma coisa que, sinceramente, a gente não vê em alguns lugares, né? Eu já treinei em outros lugares, e a gente não vê muito nisso. Isso daí. É importante, sim. Até se a pessoa não souber, eu não sei de carga, eu não sei nada, mas falar, ó, vai com calma, vai no seu limite, né? Porque às vezes a gente se empolga e quer sempre passar um pouquinho do limite. Entendi. Eu estou vendo algumas discussões agora, depois desse último ADCC, Gui, sobre os golpes, que os golpes, tem golpe de pé, chave de pé ADCC que pode, né? E no Mundial de Jiu-Jitsu não pode, né? Porque o ADCC são os grapples de vários estilos, né? De Uhum. Wrestling, Jiu-Jitsu e tal. Não é só E o aí jiu-jitsu como arte marcial. estavam se discutindo se transferir também esses golpes de joelho, né? De chave de joelho, chave de pé, heel hook e tal, que torce o joelho, que é perigoso no Mundial e eles evitam usar, para colocar nos faixa preta no jiu-jitsu, né? E aí tem toda essa questão da lesão e tal, que é um golpe muito perigoso. Só que aí os que defendem falam, o cara é faixa preta e tem que saber defender. Como é que você vê? Você acha que é viável colocar isso? Ou você acha que realmente vai ter uma probabilidade de ter muita gente machucada aí? Tipo, o cara que às vezes o cara compete europeu, né, PAN, e aí tipo, eles tomam uma chave dessa no europeu, no PAN, e talvez nem consiga lutar o Mundial. Não, é muito complicado, né? É muito complicado, porque o processo de lesão é multifatorial. Já começa daí. Mas, principalmente, o que é que acontece? Existem alguns movimentos que deixam mais susceptível de ter lesão, né? Então, o nosso joelho, por exemplo, é muito comum a galera... Você falou tudo, a rotação interna do joelho, por exemplo. É muito comum a galera querer fazer, porque o nosso joelho já tem uma congruência a fazer esse valgo, né? Fazer essa rotação interna. Então, a gente observa isso, por exemplo, levantando uma carga, é muito comum, uma carga alta, é muito comum, às vezes, nosso joelho entrar. E quando você faz essa torção do joelho, você leva a estresses altíssimos de musculatura, mas principalmente de ligamento, e acaba
infelizmente, podendo romper um ligamento, tá? E isso é muito prejudicial porque se acontecer só uma vez, você pode tender a ficar 6 a 9 meses a um ano parado. Então, pode acabar, inclusive, com a carreira de um atleta, tá? Eu, particularmente, observo isso não com bons olhos. Eu acho, sim, que tem alguns golpes do jiu-jitsu que realmente é necessário evitar, não é necessário ter, até porque são golpes que deixam a articulação. Por exemplo, você está apoiado, tá com a base apoiada, o cara tá com a dela riva, e aí do nada ele foca na sua perna e quer te dar uma torção de joelho. É favorável aquilo, você tá numa cadeia cinética fechada, tá? E o cara pegar o seu joelho, ou seja, você tá em apoio no solo, você pegar o seu joelho e torcer, já foi, aquilo ali não tem para onde correr, não tem como o cara se defender, entende? Não tem como Uhum. você se defender totalmente de um golpe desse. Você fica suscetível a tomar esse golpe. E, consequentemente, quem é que tem que defender esse golpe? É seu tecido, é seu ligamento, entendeu? E, por que Paulo Miau toma aquela chave de pé e não acontece nada? Vai Ícaro, toma aquela chave de pé, nem chega na metade, acaba com o pé de Ícaro, o tornozelo de Ícaro. Porque eu não sou Paulo Miau, minha capacidade não é igual a dele, entendeu? Minha capacidade não é igual a de Arthurzinho, vamos colocar na nossa realidade. Minha capacidade não é. Eu não tenho uma flexibilização de tecido tão grande quanto a dele. Então, tem pessoas que podem conseguir se defender através da capacidade dela, né? Tem uma flexibilidade muito grande, tem uma adaptação tecidual grande para aquilo, mas tem gente que não vai conseguir. Então eu acredito o seguinte, que é altamente necessário sim a gente prestar atenção a esse tipo de golpe, né? E eu acho que não vale nem um pouco a pena manter essa, esse estilo de luta onde você pode encaixar golpes que a gente não tem como se defender, entende? Quem tem que se defender é a nossa articulação. E nem todo mundo tem articulação igual. Eu parei um pouco aqui E porque é um, Arthurzinho falou que se é genético, e tem muita genética envolvida assim, viu, Tutum? Muita genética. e, é, e tem torção ali, velho, que a do Miau mesmo, que é sobre-humano, né, velho? Pô, o pé do cara O só pé do falta cara dá um dobrar, né, cara? 360, né? E não acontece nada. Rapaz. Você acha Né? que ali aquele pé e aquele joelho dele ali já, quando no futuro já era, irmão? Ou você acha que tá de boa ali mesmo, adaptou ao corpo dele? Ele tem uma lacidão muito grande, né? Que essa lacidão, esse processo de comprimento-tensão dele é muito grande mesmo. E a gente pode colocar como genética assim, porque o que acontece? Se a gente for parar para pensar, o continente oriental, né, asiático e tudo mais, a galera passa. Vamos começar com uma galera come, né? A galera come em cócoras, fica com o pé juntinho comendo em cócoras. E isso vai desde o passado mesmo, a galera catava arroz em cócoras, ou seja, eles têm uma susceptibilidade a ter uma flexibilização de tecido muito maior do que a gente, que foi acostumado à cadeira, né? A gente nunca foi acostumado a comer sentado, né? A gente foi acostumado à cadeira, a gente foi acostumado a ficar no sofá e tudo mais. Então, já parte daí. Esse processo de adaptação já começa daí, né? E o que acontece? Esse processo de lassidão dele deve ter sido tão forte no jiu-jitsu que realmente a tensão é exacerbada e aquilo dali não faz diferença mais para ele. São aquelas pessoas, né, que conseguem colocar o meu dedo chega aqui e tem pessoas que conseguem colocar o dedo aqui. Então, Verdade. varia de pessoa para pessoa. Entendi, mano. Falando de uma forma geral, tocando no assunto, você estava falando das recuperações, do tempo, né, de 6 a 9 meses. Quais são os tratamentos mais geral, assim, para essas lesões de jiu-jitsu, velho? Se for uma cirurgia, ou então uma distensão, né? Uhum. Em geral, quais são os tratamentos mais usados, assim? Ó, Brunão, antes de tudo, eu trabalho muito com avaliação, né? A avaliação é o ponto principal. Então,
eu, através de uma avaliação, posso determinar se você tem uma capacidade de ter uma lesão em um determinado segmento ou não, né? A gente pode aproximar esse fato. Não que eu vou dizer, ó, você vai ter essa lesão ou você não vai ter essa lesão. É porque as probabilidades indicam que você tem uma grande chance de ter a lesão ou não. Aí já começa daí. A partir dessa avaliação, o que é que eu posso falar? A gente pode prevenir lesões atraumáticas, né? Assim eu posso dizer, lesões decorrentes de carga de treino, volume e intensidade de treino, tá? Então, eu posso prevenir uma lesão de ombro. Lesões de ombro, basicamente, eu previno dentro de academias, né? Eu previno fazendo gestual esportivo, gestual motor. Às vezes tem pessoas, você encontra isso em atletas, a gente acha que atleta é um deus, né? Mas às vezes você pede para um atleta fazer um determinado movimento, o atleta não sabe nada daquele determinado movimento, ele faz. Pede para ele alcançar um objeto, ele alcança, mas até ele alcançar, às vezes a articulação dele está totalmente não congruente, se assim eu posso falar. Então, às vezes eu previno lesão só ensinando o atleta a fazer um determinado movimento para que a articulação dele não sofra ou ele não gaste muita energia. E muitas vezes aumentando capacidade, aumentando força, aumentando potência e tudo mais, principalmente no ombro. No joelho, aumentando resistência e força também de alguns segmentos musculares, né? Principalmente de rotadores externos e tudo mais. Então, se o atleta não tem lesão e ele está suscetível a ter uma lesão, a gente faz uma avaliação, né? Vê se ele está suscetível e a partir disso a gente trata. A gente previne, a gente reabilita. Se o atleta vem para mim com uma lesão, por exemplo, o Arthurzinho voltou de lá dos Estados Unidos com a lesão de LCA. Aí a gente intervém, né? Ele ficou muito tempo, inclusive, treinando com essa lesão de LCA. E, cara, é proibido treinar com a lesão de LCA? Não necessariamente, tá? Inclusive, hoje tem jogadores de futebol. Na verdade, tem artigos mostrando que será necessário fazer uma cirurgia para recompor o LCA. É realmente necessário e tudo mais. Tem artigos falando isso. Mas o que é que acontece? É melhor, ele é atleta, ele quer ser atleta, é melhor sim ele recompor o tecido. E a partir disso, ele fez a cirurgia, a gente reabilita. Hoje ele está fazendo inclusive movimentos do jiu-jitsu, mas em uma certa parte ele não é aconselhado ele fazer. Então a gente tira o atleta do jiu-jitsu, aumenta consideravelmente a capacidade dele do retorno. Quando ele retornar, a gente não coloca ele no mesmo nível que ele estava. A gente volta daquela estaca ali do 1, do 2, e aí ele vai crescendo de acordo com o tempo, né? E as lesões traumáticas, não tem jeito. As lesões traumáticas, a gente às vezes não consegue controlar, né? Foge do nosso controle. Então, por exemplo, eu nunca vou conseguir prevenir que um atleta tome uma chave de joelho, por exemplo, uma torção de joelho. Se o oponente dele já vier com essa intenção, eu não vou conseguir prevenir isso, né? Mas as lesões atraumáticas eu consigo, sim, prevenir. A gente consegue, né? E chave de pé e joelho, né, irmão? É muito difícil que entrar. Joelho mesmo, joelho dá para controlar, mas chave de pé e heel hook também, que torce o joelho, não o leg lock, mas que torção. É muito difícil para o cara que está aplicando saber a hora do limite do cara, né? Geralmente quando ele vai levar um tranco, né? Não é igual um armlock que o cara pode controlar o braço e ir esticando e o cara bater, né? Geralmente no joelho já vai de vez, né? Já vai de vez, e aí a probabilidade de lesão é altíssima. Agora sim que você falou de, assim, dentro da prevenção aí que a gente está falando, o atleta e até mesmo o praticante, o que é que eles podem fazer para, tipo, minimizar, né, essas lesões? Tipo, você falou aí de fortalecimento, seria o que? Musculação ou uma fisioterapia específica mesmo? Pode ser musculação. A musculação, sim, é um processo de prevenção para atletas. Tá? Inclusive, tem atletas que no período pré-temporada realizam treinos de musculação, treinos de levantamento de peso olímpico. Lá fora, principalmente, o pessoal realiza muito treino de levantamento de peso olímpico pré-temporada. E por que eu digo pré-temporada? Vamos supor, você fez toda a sua temporada, né? Ganhou o que tinha que ganhar ou não ganhou e quer ganhar e por aí vai.
E aí tem um período que você realmente tem que sair um pouco da sua atividade e fazer uma outra atividade. Variabilidade é uma ótima prevenção, por exemplo. É um ótimo aliado à diminuição de lesão. E aí o atleta vai para... tem atletas que chegam para mim e falam: ah, Ícaro, eu quero fazer só um trabalho específico, fazer não uma fisioterapia, eu não gosto nem desse termo, mas fazer sessões de fisioterapia para prevenir uma determinada lesão e por aí vai. Tem atletas que falam comigo: pô, Ícaro, o que é que eu posso fazer? Às vezes eu falo: ó, faça um acompanhamento com um educador físico, aumente sua capacidade de força ou potência, tá? Então, eu não vou dizer para você: ah, a fisioterapia vai ser o grande solucionador da vida da pessoa. Não. A pessoa precisa de determinadas especificidades, né? Então, ela pode ir para academia, ela pode ser voltada a um exercício mais aeróbico, por exemplo. Tem gente que tem um déficit aeróbico e aí a resistência está lá embaixo. Quando está enfrentando várias lutas, acaba por ter com a resistência lá embaixo e pode se lesionar. Só por conta de um déficit aeróbico, entendeu? Então, cada pessoa tem o seu princípio, a sua valência a ser aumentada. Entendi. Me diga uma coisa, e por que Arthurzinho? O Arthurzinho rompeu o ligamento, cara, e continuou treinando, parecendo que não tinha nenhuma dor, mas ele se protegia em algumas posições. Uhum. Por que ele, assim, a musculação que ele treina ajudou ele bastante nisso? Foi o fortalecimento do músculo mesmo que ajudou ele? Ou, como você falou antes, essa discussão de cirurgia ou não influenciou também, né, nos novos estudos sobre esse tipo de lesão? Ó, para ele, era imprescindível ele fazer cirurgia. Eu falei isso para ele, eu falo aqui mesmo para todo mundo, que para ele realmente ele precisava fazer. Por quê? Arthurzinho ele tem uma característica muito forte das torções da própria articulação dele. Então, quem acompanha Arthurzinho treinando, por exemplo, quem não conhece está aqui na live, Arthurzinho é um prodígio, né, do jiu-jitsu, um atleta da gente. O menino tem 1,50 m e acaba com pessoas de 2 metros, com 90, 100 quilos, né? Mas o que acontece? Por exemplo, uma característica muito forte dele é a entrada de joelho. Ele entra muito o joelho, e entrar o joelho é aquele valgo, né? O joelho fazia uma rotação interna grande. Quando ele passa a guarda, às vezes ele pega, faz uma extensão de quadril muito grande, coloca o joelho bate no outro fácil. Então, era muito importante para ele fazer, porque 1,69 m, corrigindo aí. Era muito importante ele fazer porque o LCA, né, que é o ligamento cruzado anterior, impede prioritariamente esse movimento de anteriorização da tíbia, que é a parte da perna da gente, tá? E essa rotação interna também, tá? O joelho entrar, basicamente. E como ele faz muito isso, ele não tinha LCA, o LCA dele foi rompido, ia chocar. Ele poderia vir a ter uma osteoartrite, por exemplo, né? Então ele poderia ter uma lesão ainda maior, uma lesão meniscal. Na lesão dele, que ele teve, o menisco dele inicialmente não foi comprometido, mas ele já estava começando a ter um menisco comprometido, tá? Então ele poderia vir a lesionar outras estruturas e, consequentemente, poderia ter que interromper o treino dele uma hora ou outra por conta do volume que ele estava dando, né? Então, para ele era realmente necessário ele fazer a cirurgia. E por que ele continuou treinando? Claro, de uma maneira segura, né? Você mesmo falou, ele se protegia, tinha movimentos que ele não fazia. Toda vez que a gente treinava junto, eu falava: ó, não deixa o joelho entrar e por aí vai. Então ele se protegia muito e ele fazia musculação, ele sempre foi fiel, né? Ele gostava de fazer. E além da musculação, ele tinha um trabalho também. Danilo, ele fazia um trabalho específico com o Arthurzinho de prevenção. E ele segue bastante, né, essas diretrizes. E então ele se protegia muito com isso, né? Entendi. Bem, acho que não tenho mais nenhum ponto no roteiro. Vou deixar espaço aí para a galera fazer perguntas. Podem perguntar à vontade. Se você quiser também falar mais algum ponto específico que a gente não tenha comentado, irmão, que se acha importante, pode falar. E também pode dar sua dica de leitura aí para a galera. Ah, tranquilo. Não, ó, os pontos importantes é sempre esse, né, Brunão? Eu acredito que todo praticante de jiu-jitsu é uma arte emocionante, é uma arte que realmente
mudou muito minha vida, né? Hoje em dia eu tô zerado de jiu-jitsu, infelizmente, mas eu toda vez que eu posso indicar a pessoa um esporte, eu indico o jiu-jitsu. Infelizmente ainda é muito mal visto, né? Na sociedade. A galera acha, praticante de jiu-jitsu é aquela pessoa agressiva e tudo mais. Putz, é porque não conhece o nosso mestre, né? Já começa É. daí. Não conhece o nosso mestre e tudo mais. Mas, enfim, o jiu-jitsu é uma arte apaixonante. Eu dou duas dicas principais. Você, como praticante de jiu-jitsu, precisa saber se você quer levar o jiu-jitsu a um nível altamente de performance, a um nível de atleta. Se você quer levar o jiu-jitsu como praticante. E eu digo, além disso, porque tem praticantes, inclusive, que levam o jiu-jitsu parecendo atleta, mas não compete, né? E por aí vai. Então, a depender do nível que o jiu-jitsu tem na sua vida, é muito importante você se prevenir de algumas lesões que vocês possam vir a ter. Então, é muito importante ter uma avaliação prévia antes, tá? Mas é essa a dica que eu dou. Basicamente, eu vi que tem algumas perguntas aí. Tem duas perguntas aí de Arthurzinho e de Natan. Pergunta de Arthurzinho: o que você pensa da longevidade no jiu-jitsu, pensando no gestor esportivo, do esporte que envolve muita flexão e rotação de coluna? O que acontece? Realmente, o jiu-jitsu, inclusive quando eu tava pesquisando, eu até estranhei, né? Porque a gente via pouca lesão de coluna, mas a galera tinha dor, né? A galera não procurava um médico e tinha uma lesão clínica, né? Um laudo clínico. E, infelizmente, nos questionários que eu vi de artigo científico, eles se pautaram por laudos clínicos, laudos médicos, né? Mas o jiu-jitsu, realmente, tem muitas torções, tem muitas flexões exacerbadas, extensões exacerbadas. Isso pode vir a causar processos herniosos, né? Processo de protrusão discal, hérnia de disco mesmo. Então, nada mais importante do que a gente preparar, né, a nossa coluna, a nossa saúde da coluna. E quando eu digo preparar a nossa coluna, não entenda que você vai preparar a sua coluna. Não. Você vai preparar estruturas adjacentes, estruturas distantes. Você pode tratar a sua coluna estabilizando o seu pé, treinando um gestual esportivo que não envolva nem um pouco de coluna, tá? Então, é importante sim, para um praticante de jiu-jitsu, por exemplo, ter uma boa estabilização de centro, tá? Tem alguns artigos que mostram bastante que quando a gente tem um bom core, né? Uma boa força e resistência de core, você previne bastante lesões de processos herniosos, dores na coluna em si. Então, para uma longevidade maior, eu acredito que a gente pode utilizar esses parâmetros como preditores, tá? Eu não sei se eu respondi sua pergunta como você estava esperando, Tutu, mas eu penso basicamente nisso. Nathan fez outra pergunta aqui. Guinho, como é que você faz para trabalhar a prevenção dos atletas do futebol em meio às competições? Pensei que ele ia falar só de futebol. Dos atletas em meio a competições, se isso poderia ser aplicado para o jiu-jitsu. Boa pergunta, Nathan. O que acontece? No futebol, a gente tem o período pré-temporada, que é o período chave, né? Onde eu observo através de análises quantitativas e qualitativas, e isso é muito importante, Brunão. Foi uma boa pergunta, porque eu não tinha falado de avaliações que mensuram, né? Avaliações que te dão números, dados. Então, eu faço testes funcionais, né? Onde eu pego números. Então, o atleta ele tem uma complacência de rotadores internos, é um nome muito difícil, mas basicamente ele tem um processo de rotação interna do fêmur, né? De tantos graus, de 40 graus. Ou seja, 40 graus na literatura é uma rotação muito grande. Então, eu preciso fortalecer, porque ele se a gente pode colocar assim, ele tem um tecido maleável demais, entende? Mas o atleta meu tem uma rotação interna de 10 graus, ou seja, é uma rotação muito pequena. Então, eu preciso aumentar essa rotação dele. E tudo isso para quê? Para fazer com que ele consiga suportar a carga.
ele consiga dissipar através do músculo a carga e não chegue à articulação. Então é muito importante, e eu gostaria muito de dar essa dica, fazer uma avaliação. Então, a gente tem a nossa equipe de jiu-jitsu. Vamos fazer uma avaliação no início do ano, e através dessa avaliação do início do ano, eu colho dados de todos os praticantes e passo uma tabela preventiva para todos os praticantes. Brunão vai para a sala de musculação porque precisa disso. Arthurzinho vai para a sala de fisioterapia porque precisa disso. Então, cada pessoa vai ter seu processo individual, né, que precisa aumentar. E a partir disso, no final do ano, né, no final da temporada, se a gente pode colocar, a gente avalia de novo e vê, de acordo com dados, quantas pessoas tiveram ou não lesão, tá? Então, isso é muito importante. Eu acredito que eu poderia correlacionar a prevenção de lesão que é atuante no futebol, no jiu-jitsu, dessa forma. Entendeu? Entendi. Qual a sua... Pode perguntar mais aí, viu, galera? Qual a sua dica de livro, irmão? Pra gente... Pô, irmão, na quarentena, eu não sei se é o mestre que tá com o perfil Chicão Jiu-Jitsu, né? É o mestre. Boa, mestrão. Boa, mestrão. A gente pode aplicar isso aí, viu? Vamos aplicar essa ideia aí. Antes de dar minha dica de livro, eu gostaria muito de agradecer ao mestre. Muito mesmo. Porque, por 2 motivos. O mestre pode não saber, mas ele foi uma pessoa que me ajudou muito na alavancagem profissional. Numa época que eu estava com muitas dúvidas, quando eu saí da faculdade eu tinha muita dúvida, eu estava fazendo uma pós-graduação aqui, que eu não gostava tanto, não por conta da pós-graduação aqui, mas era porque não era minha área de interesse, eu sempre quis a área do esporte. Eu falava, pô, mestre, eu estou com alguns empregos aqui que eu saí da faculdade, e eu não queria largar para ir para BH, porque eu tinha passado numa pós lá em BH, e o mestre foi uma das pessoas que, quando eu conversei, parece que ele me chamou para conversar e ele falou, ó, Ícaro, se é o que você quer, com aquela paz interior dele, né? Se é o que você quer, vá. E isso me ajudou bastante. Então eu queria realmente deixar claro isso aqui, né? Que às vezes a gente, com a correria do dia a dia, não fala. Então, mestre, você tem uma parcela muito importante na minha formação como pessoa e profissional, tá? Então a gente pode colocar isso aí sim no jiu-jitsu. Eu acho super válido. E eu me perdi, né? Ariel falou pra cá. Tem uma pergunta aí de Arthurzinho. Eu vou ler aqui essa pergunta. A flexibilidade é muito importante para o jiu-jitsu. Em algum grau de flexibilidade, pode aumentar o risco de lesão? O que acontece, Tutu? É uma boa pergunta. Na literatura hoje, não tem nada falando assim, se eu sou muito flexível, eu corro o risco de ter lesão, né? Às vezes a gente pode achar assim, a pessoa... Meu Deus, coloca a perna na cabeça, corre risco de ter lesão. Não tem nada que prove hoje que a pessoa que coloca a perna na cabeça é muito flexível tem risco de ter lesão. E eu gosto muito de trazer a literatura. Eu não gosto de falar assim, na minha prática clínica. Claro, eu tenho um pouco de prática clínica sim, mas o que importa é a prática baseada em evidência, que a literatura mostra. Então a flexibilidade hoje não tem como ponto de partida, se eu sou muito flexível, eu corro risco de ter lesão. Porém, entretanto, todavia, a falta de flexibilidade induz a processos de lesão. Ícaro, por que isso? Vamos supor, o meu músculo ele é muito rígido, ele não é complacente. Aí o que é que pode acontecer? Quando tem um processo de carga, eu vou colocar o exemplo de um pulo, Brunão, para ver se fica melhor de entender. Se eu pular e eu não flexionar o joelho, assim que eu aterrissar no chão, sem flexionar o joelho, toda a carga, é a lei de Newton, né? Vai vir, o que eu impulsionar no chão vai voltar para mim, né? Aí vai voltar para o meu tornozelo, para o meu joelho, para o meu quadril, coluna e por aí vai. Mas no momento que, isso é porque eu estou muito rígido, no momento que eu salto e quando eu aterrizo, eu consigo flexionar o joelho, o que acontece? Aquela força que eu coloquei no chão e o chão vai voltar para mim, vai ser dissipada para os meus músculos, tá? Então, é muito importante sim a gente ter uma certa flexibilidade para prevenir lesão, mas uma alta flexibilidade não tem muito a ver com processos de lesão, não, tá? Eu tô vendo aqui que uma moça... eu acompanho inclusive a Latema, é uma liga de lá da UNEB, muito bom, tá?
Eu posso não ter um Instagram pessoal, mas eu acompanho através da Sportcare, tá? Que é uma liga que eu fiz parte de uma liga lá na UFBA e eu sou muito fã das coisas que as ligas fazem. Então, parabéns pelo seu trabalho. Se eu não me engano, você é presidente. Parabéns pelo seu trabalho. É importante a gente ter esse público feminino. Eu queria parabenizar também a minha liga na época da UFBA, porque teve a representatividade feminina na nossa liga. E é muito importante isso para o esporte, tá, Brunão? Que visto que ainda tem aqueles preceitos machistas que não deixam, que impedem com que o público feminino alcance esses determinados patamares. Então eu queria agradecer bastante a minha liga que mostrou que isso é possível, e a todas as ligas que estão mostrando que isso é possível, tá? Parabéns aí para vocês. Mulheres no esporte, tá? Isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, Guinho. Quando você identifica que o cara ele não tem uma certa flexibilidade, né, para determinados movimentos do jiu-jitsu, você procura fazer o cara ter a flexibilidade ou você procura orientar o cara a procurar um jogo para ele que não utiliza aquela flexibilidade que ele quer, porque como ele não tem, pode justamente ocasionar uma lesão, né? O que você orientaria ele como, mais ou menos, nesse sentido? Boa, Brunão. Essa pergunta sua foi muito interessante, né? O que é que acontece? Eu já fiz uma palestra uma vez que me perguntaram uma coisa que eu fiquei com muita saia justa. Ah, Ícaro, Usain Bolt, ele corre na ponta do pé e isso pode causar lesão. Você indica para ele parar de correr na ponta do pé? Aí eu vou falar, rapaz, se eu indicar para ele parar de correr na ponta do pé, ele vai me matar, né? Porque ele ganhou e ele bateu recordes dessa forma, né? Então, reverberando isso para um lutador de jiu-jitsu, o que é que acontece? O lutador de jiu-jitsu, se ele tem um jogo sólido, então vamos supor, vou colocar aqui que não pega o sol. Vamos supor, ele é um faixa preta, né? Você, como faixa preta que adora o jogo do berimbolo, né? Adora esse jogo de torções, por exemplo, e você tem lesão, já teve lesão na coluna, inclusive, né? Você adora esse jogo de torções. Eu vou falar para você, pare de fazer esse jogo de torções, porque isso vai te lesionar. Não vou falar para você que é um faixa preta, que já fez isso 10 anos da sua vida, e trabalha com esse jogo. É muito difícil. O que é que eu posso falar para você? E o que é que a literatura me permite falar para você, baseado em evidência? Aumente tal e tal capacidade. Brunão, você me permite que eu avalie você, veja quais são os processos de sua capacidade que podem estar com elo fraco, se assim eu posso colocar, e me permita aumentar essa capacidade, porque aumentando essa capacidade sua, o que é que acontece? Eu vou prevenir ou tender a prevenir lesões, né? É um processo de complexidade. O nosso corpo, ele é um tecido único. Então, no momento que eu mexo no pé, eu estou mexendo na cabeça. Então, é muito importante eu falar para você isso. O Brunão faixa preta. Mas no momento que chega um praticante que é um faixa branca, faixa azul, que não tem um jogo tão consolidado, né? E corre risco de ter lesões, se eu não aumentar a flexibilidade ou não, eu vou falar, vamos fazer o seguinte, eu posso aumentar um pouquinho sua capacidade em relação à flexibilidade ou coisa do tipo, mas você me permite fazer com que você pense em outro jogo, em vez de você pensar em um jogo de berimbolo, pensa no Adela Riva, né? Pensa no... Aí sim, porque é um praticante que não tem uma experiência, não tem uma expertise, mas também é muito delicado, é uma nuance, é muito delicado isso daí. A gente estuda bastante na fisioterapia sobre essa mudança de gestual esportivo e isso é um assunto de debates e mais debates. Eu posso passar aqui 10 horas explicando o motivo de não mudar o gestual e 10 horas explicando o motivo de mudar o gestual. Então é complicado. O Gil, ele é um pouco diferente, não sei se é um pouco diferente dos esportes, mas tipo, você pode fazer vários jogos de acordo com o seu biotipo, né? Exatamente. E nem sempre um jogo, tipo, eu não consigo jogar o seu jogo, né? Tipo, a gente pode fazer Della Riva, mas minha Della Riva é diferente da sua Della Riva, né? Com certeza. Tem isso no jiu-jitsu, né? Tem essas nuancezinhas, essas adaptações ao biotipo da pessoa. Pode perguntar mais aí. Pode sugar Diguinho aí à vontade, viu, galera? Eu já tirei muitas dúvidas minhas aí que eu queria saber. Se tiverem mais dúvidas aí... em relação à live pra mim. Tipo,
eu sou uma pessoa que não gosto tanto de holofotes, né? Não gosto muito, não. E realmente, nesse período de quarentena, o que mais está tendo é live. E eu tô aprendendo muito, inclusive. Já me convidaram para algumas, aí eu, falei, pô, é realmente necessário e tal. Mas é uma forma de compartilhar uma das coisas que eu aprendi, né? E eu aprendi algumas coisinhas ao longo do tempo. E aí, eu gosto de falar. Só não gosto de holofote, mas eu gosto de falar. Guinho, hoje em dia a gente está vendo os atletas falando do jiu-jitsu, né? Que a gente está aqui falando do jiu-jitsu. Os atletas juntando os profissionais, né, nutricionista, fisioterapeuta, o preparador físico. O que é que você acha de importante e como definir, principalmente que o fisioterapeuta e o preparador físico, o limite ali, entendeu? Por exemplo, essa questão gestual que você falou aí, onde é que o cara deve encontrar esse limite para não entrar na área do outro ali, velho? Porra, Bra. Essa pergunta foi sensacional. Essa pergunta foi muito boa, tá? Se assim eu posso colocar, porque a gente não pode xingar na live. Mas, enfim, ó, o que acontece? Eu trabalho hoje com equipe multidisciplinar, né? Eu trabalho com futebol, e dentro do futebol eu trabalho com educador físico, preparador físico, porque no futebol às vezes tem essa diferença. Eu trabalho com nutricionista, psicólogo. Então, é muito necessário, inclusive, quem está aqui, que é da área de fisioterapia, tem um artigo muito interessante de Extrans. Foi em 2018 ou 2019, se eu não me engano, e fala basicamente que o trabalho multidisciplinar, a comunicação multidisciplinar, previne lesão. Então hoje, Brunão, eu posso ser totalmente categórico e ter certeza absoluta no que eu estou falando para você, que é um trabalho com uma equipe previne lesão. Então, se você, Brunão, está na sua fase de campeonato, na sua temporada, e você tem um trabalho com psicólogo, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, médico, você tem uma maior probabilidade do que eu, Ícaro, que não tenho, de não ter lesão, tá? Então, o trabalho multidisciplinar previne lesão. E uma das mais importantes perguntas que você fez é: como é que eu faço para não atravessar? Eu vou colocar o artigo nos stories do Sportcare, tá, galera? Aí quem quiser dar uma olhada. E como é que eu posso fazer para não atravessar essa linha tênue, né, que tem entre a educação física e a fisioterapia? Sempre rola. Eu gostaria de falar isso dando um exemplo muito grande, né? Quando eu saí daqui de Salvador, que foi para BH, lá em BH o pessoal, a fisioterapia, trabalha com treino funcional, né? Eu sou fisioterapeuta e trabalho com treinamento funcional. Aqui, eu vi fisioterapeuta trabalhando na academia mesmo, né? Aqui, eu me lembro que eu trabalhava numa box de CrossFit ali em Patamares, eu falei, tá demais, trabalhava numa box de CrossFit, e aí, para entrar na box de CrossFit, passava pela academia. Quando eu passava com a camisa de fisioterapeuta, meu Deus do céu, a galera só faltava me bater. Mas eu não quero entrar nesse mérito, eu quero entrar no mérito que, às vezes, no futebol, por exemplo, que é uma coisa que eu trabalho, no jiu-jitsu, por exemplo, eu tenho às vezes que levar o cara para o campo, o atleta para o campo, e falar assim, ó, vamos fazer tal gestual, vamos crescer tal valência, e infelizmente eu trabalho um pouco de força, que é uma das coisas que a educação física trabalha. Às vezes, educador físico chega e trabalha com a reabilitação de um atleta. Eu já vi vários cursos de reabilitação de atletas feitos por educadores físicos. Mas o que é que eu quero chegar aqui? A coisa mais importante que eu quero chegar é que se a gente, né, respeitar uma área do outro, não vai ter essa concorrência, não vai ter nada disso. Ah, você está invadindo minha área. Toda vez que eu trabalhei com atleta, eu levava para o campo e fazia alguns trabalhos, eu nunca pensei, e eu acho que o ambiente fala muito isso. Eu trabalho num ambiente tão saudável no clube de futebol que eu nunca pensei que eu estava invadindo a área dele, tão pouco quando um educador físico chegava e falava alguma coisa para o atleta, que você tem que fazer isso e aquilo. Eu também nunca pensei que ele estava invadindo minha área. Tá? Então, realmente aquela coisa de não ter rivalidade, né? Se a gente está para somar,
para que você está invadindo minha área? Os conhecimentos da educação física e da fisioterapia se somam, é tão bonito quando se somam, que eu não acho que vale a pena ter essa rivalidade, não. Tá? Eu não gosto, por exemplo, quando eu pego um laudo que a pessoa, não vou falar qual é a profissão, mas a pessoa chega e fala, você tem que fazer 10 sessões de isso e aquilo. Aí não, que você já está realmente especificando tudo que uma pessoa tem que fazer e às vezes nem sabe realmente o que a pessoa tem. Só dá um laudo e fala que tem que fazer. Não, aí é totalmente diferente. Você realmente está invadindo minha área. Mas no momento que você sabe... Pô, Maurício aí, ó. Maurício na nossa live. No momento que você sabe que está complementando, tem um trabalho multidisciplinar, é muito bom. E eu fui muito gloriado com isso, Brunão, porque desde a minha saída da faculdade, eu comecei a trabalhar na Aldeia CrossFit, né? Eu tive um fisioterapeuta muito bom que me auxiliou, que foi a Arivan Gomes. Desde a minha saída da faculdade, eu sempre tive essa integração com a equipe multidisciplinar. Então, eu nunca me vi invadindo a área do outro, nem o outro invadindo minha área, entende? Apesar de que eu sei que tem essa rivalidade, mas eu nunca vi, não. E como Caribé falou, realmente são profissões integradas. E também depende do profissional, né, Igor? Não é uma coisa também... Depende da índole do caráter do cara também, né, velho? Com Tudo certeza. isso influencia do outro cara que tá lá. Deixa eu ver aqui com uma pergunta. Não, acho que tem um ponto exato. Processo de transição. Exatamente. Em algum momento vão trabalhar no mesmo time. É aquela coisa, né? Somar e não rivalizar. Eu acho isso perfeito, Brunão. E, como eu falei, hoje, o que a gente mais quer? Eu vou trazer uma coisa, né? Eu gosto muito de pesquisa, e pesquisa, infelizmente ou felizmente, sempre deixa aquela coisa na dúvida. E por que tem esse ponto de dúvida? Porque é interessante para alimentar novas pesquisas. E hoje em dia, com todos os avanços, com tudo que eu te trouxe aqui, que eu posso fazer uma avaliação e ver que você pode correr risco de ter tal lesão ou não, mas hoje em dia, com todo esse processo de atualização e tudo mais, as lesões estão aumentando. Olha que contradição, né? As lesões hoje aumentam, não diminuem, né? Apesar da gente ter o poder na mão de dizer, você pode ou não ter, você tem uma probabilidade grande ou não de ter lesão. Mas as lesões estão aumentando, né? Aí a gente pode inferir duas coisas. Será realmente que os atletas, que são as pessoas que a gente mais estudam, estão cada vez mais tentando passar do limite? Ou será que as nossas intervenções, mesmo conhecendo o que o atleta pode ou não ter de lesão, as nossas intervenções não estão sendo tão eficazes? Então é um ponto, eu gosto de deixar sempre esse ponto de dúvida. Mas é um ponto, sim. Fazer uma pergunta, minha, né? Tem muito a ver com... Tem mais a ver com sua área, de leigo para o profissional. Por que exceções de... E é uma coisa que eu vejo que muitas pessoas falam, né? Então não é só uma coisa minha, né? Mas é uma pergunta que eu queria te fazer. Por que as sessões de... São aquelas sessões de ficar movimentando o pé, não sei, movimentando a parte que foi lesionada, fazer 10, não sei quantas de 10 de um lado, 10 do outro. É tão chata, cara. É difícil alguém gostar daquilo, velho. Vamos quebrar paradigmas aqui mesmo hoje, Bruno. Vamos quebrar paradigmas. Eu queria saber por que ela é tão importante, porque eu acho que várias pessoas são negligentes nisso aí, né? Mesmo que o fisioterapeuta mande fazer, o cara fica enrolando, conta errado. Muito. A maioria não gosta. Eu acho, não sei se... É o que pelo menos que eu pergunto, é minha pesquisa aqui. Não sei se você que é profissional, você deve saber mais. Não, mas por que? Não tem outra forma melhorzinha de fazer, não, cara? Não, essa pergunta é muito interessante, né? Quando eu tive uma lesão no joelho, eu vou me colocar como exemplo. Eu tive uma lesão no joelho e eu falava, né? Eu vou fazer fisioterapia. Não, eu fui fazer uma sessão, eu fui fazer sessões de fisioterapia e aí foi horrível. Eu fiz 30 sessões de fisioterapia, Bruno. Aí, né? Você chega a passar a mão na cabeça. E aí eu não tinha feito fisioterapia ainda, né? Tava no colégio. E aí eu nem pensava, nem sonhava em fazer fisioterapia. E aí toda vez que eu ia pra fisioterapia, eu falava assim, putz, que coisa chata, horrível. Ficava lá.
Aí era sempre aquela coisa, você falou uma coisa que tá no inconsciente, mas realmente é isso. Ah, vamos fazer 3 de 10, 3 de não sei quanto, né? E aí, o que é que acontece? Eu fiz essas 30 sessões e não resolveu, né? Eu continuei com... Eu tive uma lesão de LCM, né? O ligamento colateral medial. E aí não resolveu muito, não. Aí eu fui para uma fisioterapeuta, que ela era fisioterapeuta esportiva, né? Ela tinha especialização na área e tudo mais. Foram sessões bem mais caras. Se eu não me engano, eu pagava 50, 60 reais na outra sessão, ou seja, eu desembolsei R$ 1.500, né? E aí eu fui para essa fisioterapeuta esportiva e ela... Isso é história verídica, é minha história. E aí eu fiz 8 sessões com ela, Brunão. E foi muito bom, primeiro porque eu queria ir para fisioterapia, não tinha aquela coisa de 3 de 10, não tinha aquela coisa de movimento, né? E eu não tô julgando isso, não. Pelo contrário, às vezes é necessário sim a gente fazer 3 de 10, 3 de não sei quantos. Mas um dos pontos principais é que ela fazia exercícios, ela fazia movimentos globais, né? Tipo, como é que eu posso colocar global? Eu fazia movimentos com o meu tronco para meu joelho, que era uma coisa que eu não fazia na outra. E aí, era R$ 150 a sessão. Era particular, R$ 150 a sessão. Aí, 8 sessões, dá R$ 1.200, né? Aí, eu pensei o seguinte, rapaz, eu economizei com essa fisioterapia, eu fiz menos sessões. Foi mais caro, eu fiz menos sessões. Não fiz 30, fiz 8. E eu melhorei. Antes da 8ª sessão eu tinha melhorado. E acima de tudo, eram sessões divertidas. Eu realmente, como fisioterapeuta hoje, eu me preocupo bastante com oferecer ao meu cliente, né? Eu não gosto de falar só paciente, porque paciente é uma coisa que está muito passiva. E atualmente, todo o trabalho que eu tenho com um indivíduo, ele é ativo. Eu gosto dessa participação, dessa coparticipação. E eu gosto muito de chegar e falar assim, ó, você vai fazer exercício em casa. Aqueles exercícios chatos, né? Que tem que ser 3 de 10, não sei. Eu passo em casa, eu falo, ó, você vai pegar o elástico, colocar no joelho e vai fazer tantas repetições. E atualmente eu tô colocando muito mais número, baseado em fisiologia do exercício, né? Ou muito mais minutos. Você vai fazer 3 séries de 1 minuto cada. Eu não gosto de colocar tanto número, não. E eu tô tentando transformar em uma coisa que o cliente goste. Nem sempre acontece, mas é muito interessante a gente fazer com que o cliente goste de realizar aquilo. Porque o psicológico da gente ajuda muito mais no processo de recuperação, né? Então, eu tenho essa experiência com a fisioterapia e isso me fez criar uma paixão imensurável pela fisioterapia, entendeu? Então, eu realmente gosto. E se você for num clube de futebol mesmo, lá no clube que eu trabalho, a galera adora ir para fisioterapia. Na verdade, a gente não gosta de sala cheia na fisioterapia, não, né? O nosso lema é a sala de fisioterapia vazia é uma sala bonita. Mas a galera passa lá, às vezes, só para resenhar. Então, a gente gosta disso. A resenha com a fisioterapia que é a melhor parte. Entendi. E por que é importante essa parte chata aí de 3 de 10? Né? Por que ela... Irmão, a base para ser construída é uma das coisas mais chatas, né? E realmente a gente precisa do basal da pessoa, a gente precisa daquele mecanismo fisiológico básico, que é uma ativação, por exemplo. Então, para eu ativar, às vezes eu preciso de movimentos muito limitados, né, em relação à velocidade, a angulações, e eu preciso muito mais da pessoa prestar atenção ao que ela está fazendo, de fazer devagar, com consciência, do que movimentos muito rápidos ou tudo mais, né? Então, realmente, às vezes é necessário para eu ter um sistema, uma capacidade energética, por exemplo, já começar daí, da capacidade bioenergética do corpo, de suportar determinada demanda, eu realmente preciso daquela coisa de 3 de 10, ou fazer durante um determinado tempo o exercício, o movimento, entendeu? Então, realmente, não tem como. É isso que eu lhe perguntava, porque eu já fiz algumas com você e com seu dog também. Por que vocês matam a gente ali, velho? Tipo assim, onde é que vocês determinam aquele tempo? Tipo assim, ó, eu faço jiu-jitsu,
tem um músculo um pouco mais forte, né? Mas digamos que seja um cara assim, um sedentário. Quando é que você estipula aquilo, tipo assim, fique 1 minuto com... Qual é o nome daquela faixa? A Band, né? Teraband, mini band, Teraband. Fique 1 minuto numa posição com aquilo ali e provavelmente o cara não vai aguentar, tá ligado? E às vezes a gente fica lá sofrendo. Como vocês já fizeram comigo, mandando ficar mais tempo e continua, vai. Essa parte de ficar a mais é importante mesmo? Ou vocês estão matando a gente mesmo? Não, claro, é Estão importante. maltratando a gente. Eu preciso que você alcance uma valência relacionada. Então, por exemplo, você é um praticante de jiu-jitsu. O principal sistema que você precisa no seu treino é o sistema aeróbico. É um sistema que necessita de oxigênio. E esse sistema, eu só recorro a ele com exercícios de longa duração e com intensidade curta. Ou seja, aquela coisa que está queimando a musculatura ali, né? E tudo mais, mas você tem que ficar 1 minuto e pouco. Então, o que acontece? Eu pego uma pessoa que é sedentária. Muito provavelmente eu sei que ela não deve recorrer muito a esse sistema, né? Esse sistema de longa duração e com uma intensidade reduzida. Aí eu começo aos poucos. Fica 30 segundos, aí eu já passei por um sistema. O pessoal da área de fisioterapia ou de educação física vai entender bem. Fica 30 segundos, passou por um sistema. Fica 1 minuto, passou por outro. Fica 3 minutos em uma determinada posição. Já está em outro sistema que às vezes é o que eu quero. Então, eu preciso crescer. Por exemplo, você não teve lesão, mas quer prevenir lesão. Então, eu já vou colocar você no principal sistema que você trabalha, que é o sistema que requer oxigênio como principal fonte energética. Então, você tem que ficar 3 minutos numa posição lá para você começar a ativar esse sistema. Então, como eu sei que você já trabalha nesse sistema, vamos de acordo com o sistema que você trabalha. Mas se você tivesse passado por uma lesão, estivesse incapacitado, eu teria que crescer com você, né? Sempre gradual. Eu gosto muito de graduação, entendeu, Bruno? E eu utilizo hoje até escalas. Eu estou estudando muito de carga, né? Mecanismo de carga, controle de carga. E eu também estou estudando muito sobre escalas que eu posso utilizar para saber se o meu cliente ele tem a capacidade de permanecer naquela coisa que eu estou impondo a ele ou não. Ou eu tenho que reduzir, por aí eu tenho que aumentar. Então isso é muito interessante para a minha área. Essa questão do grau que você falou é para também se saber a evolução da pessoa? Com certeza. É isso. Porque é importante para o cara saber, porque tipo assim, quando eu estava fazendo terapia, eu imaginava como se fosse uma musculação, né? Tipo, você tá vendo, só que na musculação você tá fazendo 3 de 10, você tá vendo o músculo, o bíceps, aquele pump e tudo mais. Isso, e na fisioterapia a gente não vê muito isso, né? Mas, tipo assim, esse negócio de grau que você falou é para o cara entender que ele, a cada dia que ele tá fazendo, tá tendo uma certa evolução, não é isso? Exato. Hoje, uma das principais coisas que a gente estuda é saber mensurar, né? O que o pessoal mais quer saber é mensurar. Hoje, para você ter ideia, a galera utiliza câmeras termográficas, onde eu tiro uma foto, tipo, faço um scanner do seu corpo para saber se ele está muito inflamado, pouco inflamado. Eu vi isso no Cruzeiro, quando eu estava fazendo a especialização lá em BH, eu visitei o Cruzeiro e lá tinha uma câmera, entendeu? E, tipo, não tem evidência, mas a gente percebe que a galera quer cada vez mais saber ou mensurar se a carga que eu estou impondo ao meu cliente é o que ele suporta ou não, entendeu? Então, por exemplo, a carga que eu imponho a você e a carga que eu imponho a Arthurzinho não pode ser igual, entendeu? Sim. Por isso que eu acho muito interessante, sim, cada vez mais a gente pensar realmente, será que 3 de 10 para esse cliente é bom e 3 de 10 para aquele cliente também é bom? Tem que realmente saber. Por isso que eu falei para você que eu tenho essa divergência. Mas, às vezes é necessário, sim. Você chegou para mim hoje, eu não conheço você, eu tenho que falar, Bruno, infelizmente, né? Eu tô na minha mente, não tô falando com você, mas eu vou falar na minha mente. Infelizmente, vou passar 3 de 10 para ele, e aí eu tenho que ter essa percepção, porque eu não tenho 10 mil reais para investir numa câmera termográfica hoje, entendeu, Bruno? Para ver, ou senão, não em câmera termográfica, ou qualquer aparelho que tenha uma evidência científica que mostre que eu posso colocar mais carga ou não para você, entendeu? Você falou de mensuração, eu estava vendo aquele Rafael Ribeiro, que é preparador físico, e eu estou vendo, não sei se é uma tendência nessa área esportiva, ele também mensura tudo, Gui.
o cara ele bota a carga, ele tem um aplicativo lá, bota um aparelho no cara para mensurar a força que ele tem. E aí, fazendo toda a mensuração, ele descobre qual a valência que o cara tem que trabalhar mais, né? Pois é, isso é E muito a interessante. fisioterapia também está indo nesse caminho na questão de tratamento também, de mensuração, né, Gui? Com Também certeza. tem. Porque, Brunão, no momento que um atleta ele está lesionado, que ele vem para a fisioterapia, ele deixa de estar praticando a performance, né? Deixa de estar com o educador físico. Eu também tenho que mensurar a carga que que eu estou oferecendo para ele. Aí, eu não estou invadindo a área do outro, né? Eu estou mensurando a carga basicamente para retornar ele ao estado que ele era funcional, né? Uhum. Então, é muito interessante a gente saber mensuração de carga e tudo mais. Eu muito provavelmente vou dar um. Eu fui convidado, né, para falar um pouco sobre controle de carga em tendinopatias patelares. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esse controle de carga. Eu estou estudando muito isso. Estou realmente gostando bastante desse tema. E eu estou gostando ainda mais porque é uma coisa que previne recidivas, né? O que é pior para minha profissão? Eu entregar você mais ou menos e você não ter lesão e entregar você bem e aí 3 semanas depois você voltar para mim. Eu não quero isso. Eu quero que você saia de mim e nunca mais volte, tá? Eu costumo muito falar sobre isso daí. É uma das coisas que eu observei bastante, né? Indo para outros lugares. Eu aconselho todo mundo, às vezes, a sair só do seu mundinho, né? E visitar outros locais mesmo. Não que queira morar, mas visitar. Vou ali em São Paulo, vou ali em outro lugar. Que você vai ver coisas diferentes. Então, para mim é muito importante hoje eu chegar, você vir para mim numa consulta, eu falar, ó, Brunão, você vai sair daqui em 8 sessões. Brunão, você vai sair daqui em 12 sessões. E é Sim. muito importante você sair daqui em 8 sessões, 12 sessões, não voltar mais para mim, ou se não voltar, e eu te digo mais, a grande maioria das vezes volta falando assim, pô, eu queria prevenir isso, tá? Porque eu também não posso deixar de ser empreendedor. Eu não gosto de vender saúde, mas eu tenho que... Saúde é meu ganha-pão. Então, no momento que você sai de mim, eu falo assim, ó, você quer voltar a não ter lesão? Vamos continuar com o trabalho preventivo? Então, eu prefiro muito mais. Eu sou uma pessoa preguiçosa, né? Eu já vi isso em algumas frases, mas eu sou uma pessoa preguiçosa no seguinte sentido. Eu não quero voltar e fazer tudo de novo. É melhor fazer uma vez só e acabou. Entendeu? Entendi. Você falou que falou um pouco de fisioterapia esportivo. Para quem é praticante de um esporte, não precisa necessariamente ser um atleta. É recomendado, tipo, o cara ir direto no esportivo ou ele pode ir para um fisioterapeuta que não seja esportivo? Você recomenda que ele vá logo? Porque eu acho que, pelo que você me falou, o esportivo ele já vai ser bem mais específico, principalmente para o seu treino, né? Claro. E o comum, o fisioterapeuta que não é esportivo, ele vai fazer um geralzão, né? Claro, é. É boa, ótima pergunta. Uma pergunta muito interessante também. Os comentários são desativados, não? Não, tá ativado. Ah, Agora então. que não tá perguntando. Ah, tá ótimo. Pode Então, perguntar aí, viu, galera? Se quiser. mas ó, é uma pergunta muito importante, Bruno. Sabe por quê? É porque eu saí da faculdade, né? E eu falei assim, ó, eu realmente quero focar em uma determinada coisa. E eu te digo o ponto positivo e negativo, né? Eu tenho uma especialidade em fisioterapia esportiva e, teoricamente, realmente, quem tem uma especialidade é muito mais assertivo, né? Geralmente costuma ser, a probabilidade é que seja muito mais assertivo quando o atleta tem uma determinada lesão e tudo mais. E um fisioterapeuta, às vezes, que não tem essa especificidade, pode não ser tão assertivo. Mas eu te digo que isso é uma faca de dois gumes, porque às vezes o fisioterapeuta generalista, ele é muito benéfico para a pessoa. Porque o problema de um atleta, desculpa, o problema de um atleta às vezes não é só aquilo, pode ser um problema neural, entendeu? Então, um fisioterapeuta que conhece neurologia, muito bem neurologia, pode ser às vezes mais assertivo do que eu que tenho especialidade em fisioterapia esportiva, tá? Mas, claro que eu vou puxar a sardinha, então já tem um viés nessa pergunta, porque eu tenho especialidade em fisioterapia esportiva, eu vou dizer que provavelmente eu vou ser mais assertivo do que um fisioterapeuta generalista.
Porém, Uhum. eu também não posso deixar as evidências de lado. Uma pessoa generalista, ela tem muito mais arsenal para utilizar do que eu, tá? Então, essa pergunta foi capciosa. Eu pergunto isso porque eu encontrei com o Rick ontem, ele falou isso, que ele foi no fisioterapeuta e não resolveu, como você foi também ontem, não resolveu. Aí ele foi no esportivo que ele queria cada corrida, né? Tava com uma lesão No ipsoas, né, que clavículo. chama? Aham. Né, ipsoas? Pessoas. Pessoas, pronto. Ele tava com a lesão aqui, e aí esse cara detectou que o problema da lesão dele era outra coisa lá no quadril, não lembro. Não, era no glúteo. O glúteo dele era fraco, ele tinha um abdômen forte e um glúteo fraco. Então, para melhorar essa lesão, ele tinha que fortalecer o glúteo, entendeu? Então, Entendi. ou seja, o fisioterapeuta esportivo identificou melhor, né, para ele, para o que ele queria fazer, entendeu? Entendi. Por isso que eu estou lhe perguntando se quem pratica mesmo é ideal procurar logo um esportivo, né? Ó, se quiser, vem me procurar, tá, galera? Então, irmão, abre aí acelerando o tempo exatamente para paciente. Então, irmão, Não passa tá aí seus aparecendo as perguntas aqui pra para mim. você não? Não. Ah, não estão perguntando não, só botaram aqui muitas vezes Não é isso, não uma tá aparecendo especialidade. nem os comentários. Tá aqui Márcio. Márcio Márcio perguntou Clayton? aqui, muitas vezes uma especialidade pode ajudar a outra, acelerando, aí depois ele botou acelerando o tempo de tratamento do paciente. Boa, Mação. E Márcio Clayton é nosso colega, é meu colega, é fisioterapeuta e é praticante de jiu-jitsu, viu? Cascadura aí. pode vender seu peixe aí, irmão, mas, onde é que você trabalha, seus contatos, seu Instagram, a galera Ó, saber aí. eu sou tímido quanto a isso, mas eu trabalho basicamente hoje no Jacuipense, né, que é um clube de futebol. Eu trabalho na CrossFit Malta, na aldeia CrossFit, atendo também. E é basicamente isso. Eu trabalho dessa forma. E sou fisioterapeuta esportivo por especialização, mas ainda não tenho especialização chancelada pela SONAF. Mas eu tenho especialização na UFMG de fisioterapeuta esportivo. E pratico jiu-jitsu quando dá. Já cheguei a praticar mais, principalmente na greve da UFBA. Aquilo ali foi meu ápice praticando jiu-jitsu. Gostei bastante. Aquilo dali foi mágico para mim. E é isso. Eu sou um apaixonado pela área da fisioterapia. E é basicamente isso. Fiz amigos e irmãos no jiu-jitsu que me acompanham até hoje. É isso aí, Bruno. E quem quiser me procurar, qual é o contato para fazer uma Eu, consulta? eu abandonei um pouco a vida social relacionada a mídias, né? Mas tem o Sportcare, que é uma página que eu e um colega meu, um amigo, um meu irmão fizemos, Vitor Pinto é o nome dele, e a gente passa muitas dicas relacionadas principalmente à mobilidade. A gente reabilita muito baseado em movimento, né, Bruno? E a gente fala que movimento é vida, movimento cura. Então, a Sportcare tá aí para isso, para deixar a vida muito mais com movimentos, tá? Então, quem quiser me procurar pode falar com o Sportcare. E é muito isso aí. Eu lembro que você tinha dito de um livro para recomendar. Nesse período, Sim. nesse período de quarentena foi muito interessante. Eu gosto muito de ler, né? E aí, sempre eu gostei muito de ler. E nessa quarentena eu me peguei, tipo assim, eu fico muito pouco dentro de casa. Eu fico muito tempo rodeado por pessoas, né? E eu me peguei, às vezes, muito tempo preso dentro de casa, sem me aproveitar. Eu sentia que eu não estava tendo um aproveitamento bom. E aí, Arthurzinho me indicou um livro chamado o Enigma do Porco-Espinho. O Dilema do Porco-Espinho, de Karnal. E eu li esse livro, eu tô lendo esse livro, eu tô gostando bastante. Gostando bastante, eu indico pra galera que quiser ler um pouco. E quando a gente aproveita a gente mesmo, é ideal. A gente tem que estar feliz com a gente. Antes da gente ser feliz com o outro, a gente precisa estar feliz com a gente. A gente tem que conhecer, acima de tudo, as coisas que a gente não gosta. É muito importante a gente conhecer as coisas que a gente não gosta. Eu acho que isso falta um pouquinho.
Às vezes a gente se deixa levar só pelas coisas que a gente gosta, mas a gente precisa compreender as coisas que a gente não gosta. Então, minha indicação de livro é esse, tá? Mas tem várias indicações de livros aí. Pronto, meu irmão. Guinho, obrigado aí, velho, pela sua disponibilidade. Obrigado pelo conhecimento aí que você passou para mim, para a galera aí. Valeu mesmo. Eu te admiro muito. Você é um profissional da porra mesmo, que desde o começo eu lhe conheço. Você já me tratou várias lesões minhas, meus dois joelhos, minha coluna. Então, irmão, eu só tenho que te agradecer mesmo. E você, como o Arizão fala, né? Você é um irmão que o jiu-jitsu me deu para a vida. Tamo junto sempre, meu irmão. Se quiser se despedir aí também pra galera, fica à vontade aí. Eu que agradeço, Brunão. Eu agradeço muito a você. Assim como eu falei do mestre, pode reverberar todas as palavras a você. Você foi o cara que me deu a minha faixa roxa. Eu tenho uma foto até hoje, tá? Agradeço muito a todo o pessoal do jiu-jitsu, a Diegão por ter rasgado meu kimono do karatê, desde Diegão que rasgou meu kimono do karatê, até todo mundo teve uma parcela para minha construção pessoal e profissional, acredite nisso. Então, isso que você está fazendo, esse projeto que você está fazendo é muito bom, tá? É muito importante a gente mostrar que o esporte realmente salva vidas. Eu percebi muito, praticando jiu-jitsu, que o esporte salva vidas, Brunão. Então, você, mais do que ninguém, percebeu isso também. Então, isso é muito, muito importante. E agradecer a toda a galera que acompanhou essa 1h30 de live, né? Então, é muito importante também isso para mim. E é isso, galera. Vamos ser construtivos em todas as nossas ações, né? Vamos buscar sempre a gente sair dessa zona de conforto e buscar cada vez mais as coisas. Pronto. Vou deixar o vídeo, irmão, no Instagram da Apps e no canal do YouTube aí, a galera que quiser assistir depois. Fechou. Vai assistir para você também, quiser assistir, quiser rever, viu? Tranquilo, irmão. Valeu, meu irmão. Obrigado. Valeu. Valeu, galera, por acompanhar aí. Um abraço. Um abraço. Os.